Agora vamos falar sobre a parte inferior de cozinha, que eu acredito que é uma das mais complexas que nós vamos ter aqui, mas ao mesmo tempo são simples. Ó. Então eu peguei aqui meu balcão de uma porta, ele vai colar aqui na parede, que é um dos recursos bem bacana que nós temos agora, tá? Soltei aqui e isso eu vou ter também para todos os demais blocos. Então puxei aqui, ó, o balcão de duas portas, o balcão de dois basculantes e ali eu venho puxando conforme eu precisar ali no meu projeto. Lembrando que eu tenho ali canto com emenda, canto sem emenda. E são realmente muitos blocos. Ó. Canto reto. Tem o balcão de forno. Vou trazer ele para cá no meu projeto. Tem aqui, ó, gavetas editáveis, que é um dos mais complexos que eu tenho também. Gavetas iguais. Gavetão e basculante. Eu tenho o balcão de lixeira deslizante. Vou colocar até aqui em cima aqui para não tomar muito espaço. O balcão porta-condimento. O balcão porta-panos. E esses são basicamente os blocos que nós vamos ter na biblioteca versão 2.0, tá? Então, uma das dúvidas que o pessoal geralmente tem: como eu faço a troca do método construtivo? Eu não trabalho com esse coxinha aí que você trabalha, então eu quero fazer a alteração para o meu método, que é o método padrão travessas, tá? Então, as opções que nós vamos ter de forma externa, que é edição de medida, largura, altura e profundidade, com o afastamento da parede, o nome do módulo. E quando eu entrar aqui na parte interna, eu vou ter as opções da caixaria. E é na caixaria que você vai fazer a edição do teu método construtivo. Então, por exemplo, se você utiliza travessas, aqui na parte de fechamento superior, você vai colocar como travessas e dar um aplicar. Basta que você faça isso e a tua caixa já vai ser automaticamente mudada para travessas, tá? E quando você faz essa alteração, a parte de porta ela precisa ser adequada. No meu método, a folga superior ela é 25. Então você vai vir aqui acessar a parte de porta, descer até a folga superior e adequar. Geralmente o pessoal utiliza 3 milímetros, 5 milímetros. Então você vai fazer a adequação ali da tua porta. Mas você viu que em poucos cliques eu já coloquei aqui este balcão de duas portas para o método de travessas, tá? Então, quando você compra a biblioteca, ela vai vir preparada para o meu modo construtivo, que é o que eu mais utilizo. Se você utiliza travessas, é importante que você faça a alteração desse método construtivo, aplique aqui utilizando o Open Cut List, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse amarelinho aqui é uma fita de borda branca. Esse vermelhinho aqui, ó, é uma fita de borda de cor. Então, eu apliquei isso via Open Cut List, que é o sistema que eu trabalho aqui na minha região. Caso você tenha um sistema diferente, você vai adequar toda a tua biblioteca antes de salvar, porque depois, quando você salvar, ela vai sempre ser importada para o projeto com essa configuração inicial aqui que você fez. Então, é importante que você já configure, inclusive também a questão das medidas padrão. Na minha região aqui, eu trabalho com 67 de altura, profundidade de 58 na caixa, mais em torno de 1,5 a 2 da porta. Então fica com 60 praticamente acabado, tá? Quando eu tampono, geralmente é com 60 tamponamento. Então é bacana que você já faça essa adequação. A largura ela muda bastante, mas a parte de altura e profundidade é meio padrão. Então, quanto mais próximo do que você trabalha, você salvar o teu bloco, menos tempo você vai perder depois no desenvolvimento do teu projeto, tá? Então é bacana já fazer o salvamento ali da forma correta. Tá? Então, uma vez que eu tenha feito isso aqui, suponhamos que eu quero utilizar ali, deixar por padrão um puxador aqui, nessas portas de alça. Então, você vai vir aqui na parte de porta, puxador de alça, dá um aplicar e pronto. Seu módulo vai estar pronto para ser utilizado já com esse padrão. Tá? Um outro detalhe também que é importante mostrar nesse sistema de travessas, geralmente a parte da travessa traseira, algumas pessoas gostam que ela fique em pé, tá? Então você pode vir aqui, ó, na mãozinha dos componentes dinâmicos, que é o botão de interagir, e dar um clique sobre essa travessa traseira e ela vai deitar ali, ó. Então você já consegue também utilizar dessa forma. Nesse caso, que é um fundo pregado, ela já está ficando ali na frente do fundo, tá? Então é bem bacana para você que utiliza dessa maneira. Caso você tenha um outro sistema de fundo que você utiliza, por exemplo, na minha região, os inferiores nós não utilizamos fundo, tá? Então, se você tiver um outro sistema de fundo, você vai alterar aqui na parte de fundo. Então, eu vou vir, por exemplo, mudar para rasgado, dei um aplicar aqui, ó.
no fundo rasgado, geralmente essa travessa aqui, ela vai ficar desta forma, tá? Então, como que ele vai ficar na parte de exibição interna lá? Ele vai entrar, ó, parte aqui, ó, no meu módulo, eu vou fazer o rasgo, né? E ele vai ser inserido ali, ó, nas peças do qual ele toca. Então, a parte de prateleira, ela vai recuar já a espessura desse fundo. Mas no demais, ele vai entrar tanto na base quanto nas laterais e na travessa. Então, essa configuração de quanto ele entra na lateral aqui, você tem aqui, ó, profundidade do rasgo. Então, você consegue definir quantos milímetros ela vai entrar em cada lateral, base e travessa ali. Então, esse seria o fundo rasgado. Se você mudar para a opção rebaixado, ele vai ficar da seguinte forma. Vai lá no fundo, é feito um rebaixo, tanto nas laterais quanto na travessa e na base. E a prateleira já vai respeitar aqui a folga também, tá? Você tem a opção de fundo aqui, ó, sem fundo, que é o que eu geralmente utilizo na parte dos inferiores. E aí a prateleira já adequa a posição, travessa já vai adequar a posição, base já vai adequar a posição, respeitando que não tem fundo. Vou ter também aqui a opção de laterais rasgadas, que é uma opção exclusiva dessa versão 2.0. Ela vai funcionar bem semelhante a uma gaveta. Então, eu vou fazer ali, ó, na parte das laterais o rebaixo, né? O rasgo aqui. E aí, a travessa, as prateleiras e a base, ela vai dar uma folga. Isso aqui é bem bacana para quem trabalha com mão amiga, porque você consegue, por exemplo, definir aqui, ó, qual que vai ser a profundidade aqui, ó, e o recuo desse rasgo. Então, se eu vou trabalhar com uma mão amiga de 15 milímetros, eu coloco esse recuo de 15 milímetros. Então, ele já vai fazer a alteração no meu bloco, tá vendo? Respeitando os 15 milímetros, trazendo a travessa aqui, as prateleiras, a base, e aí você consegue fixar uma mão amiga ali sem problema e fazer a fixação do teu móvel no sistema mão amiga, tá? Uma coisa que nós não tínhamos na versão anterior. Então, laterais rasgadas. Deixa eu voltar para 10 aqui, que seria o padrão. Voltando aqui nas opções de fundo, eu tenho laterais rebaixadas também. Então, ele vai rebaixar só as laterais. A parte de travessa, prateleira e base fica na frente do fundo aqui. Então, é bem bacana também essa opção, tá? E o fundo reforçado, que ele vai ser um fundo basicamente na mesma espessura aqui do corpo, já recuando a parte da prateleira. Então, é bem legal os sistemas de fundo. Temos todas essas opções dentro de um bloco apenas, né? Então, todos os outros blocos vão seguir a mesma lógica que eu estou mostrando para vocês aqui. Por padrão para amostragem aqui, eu vou deixar na opção pregado, mas é importante que vocês entendam que essas opções vão ser aplicadas em praticamente todos os blocos, tá? Então, vou entrar nesse bloco aqui agora, ó, 2 basculantes. Tenho aqui, ó, neste meu caso, que trabalho com coxim, já temos a opção de coxim misto, tá? Então, você tem a divisória e o coxim misto aplicado aqui. Tem os vãos ali para acesso, ó, como você pode ver, tá bem bacana mesmo. E caso queira alterar, a mesma situação. Entrei na caixaria, desci aqui até os formatos, mudei para a opção de travessas, dei um aplicar, ele vai remover ali, ó, os coxins. Entrei na porta, parte de espaçamento, eu vou diminuir, parte de folga superior, eu vou diminuir, vou dar um aplicar e pronto. Basicamente é isso que eu preciso fazer com o meu bloco. Se eu observar aqui, ó, a divisória está numa posição errada, por quê? Porque quando eu trabalho com coxinha, eu preciso desse ajuste. No teu caso, que vai trabalhar com travessa, acessa a parte de divisória aqui, ó, você vai ter um ajuste na altura, ele está com 35, basta que você zere esse ajuste e você vai perceber que ele vai bater aqui quase que 100% no local da divisória. Caso você queira fazer algum ajuste fino, você também pode vir aqui nesse ajuste da altura e vir fazendo o ajuste. Então, ficou bem mais personalizado a parte de configuração dessa biblioteca aqui. Lembrando que na parte de trás é só dar um clique ali. Se você tiver essa preferência, ela já vai ajustar. Então, eu tenho aqui armário de uma porta, armário de canto L e uma série de armários aqui, ó. Caso você perceba que ele não tem a prateleira inserida, você pode inserir aqui os kits de prateleira em L que nós temos nos itens avulso. Então, por exemplo, kit avulso aqui, ó, eu tenho kit de prateleira em L com emenda e kit de prateleira em L sem emenda. Então, você pode inserir aqui manualmente até e ele vai fazer a inserção ali dos kits sem problema. A parte aqui do canto reto vai funcionar da mesma forma que nós vimos no dormitório. Então, se você quiser fazer a inversão aqui, ó, é só selecionar aqui, ó, e fazer a inversão com a ferramenta de espelhamento aqui. A parte aqui
de largura do fechamento, acessando a caixaria, você consegue editar também. Então, vou colocar, por exemplo, 45, olha lá, fez a adequação. Vou voltar para 62, fez a adequação. Então, basicamente, é isso que você vai precisar fazer, tá? Para o teu bloco ficar pronto ali. Aqui eu vou ter a parte de também porta-panos, que vai ser bem básico, largura, altura, profundidade. Não tem porta esse bloco. Caso você queira inserir a porta, você pode fazer o mesmo sistema colocando uma porta externa, através ali do nosso sistema de portas ali de autoajuste, tá? É uma coisa que você pode realizar, mas esse bloco está configurado para receber cores de tamponamento, né? Que seriam as cores externas. Então, caso você precise mudar, eu vou ensinar também em outros vídeos como você preparar o teu bloco para receber as cores ali, utilizando o plugin também. Apesar de nós termos aqui a opção aqui de edição de material, tenho também a opção de inserir via plugin as cores. Aqui eu tenho o meu porta-condimento de MDF, tá? Ele vai funcionar como se fosse duas gavetas menores aqui. Você coloca uma corrediça do lado de cá, outra corrediça do lado de cá, fixado nessa frente, e ele já vai fazer a função. Caso queira mudar o método para travessa, é o mesmo sistema. A parte aqui, ó, de gavetão e basculante é a mesma coisa. No meu caso, ele está respeitando o coxim. A edição de altura de gaveta você consegue fazer diretamente na gaveta, caso necessário. Então, por exemplo, eu vou ocultar aqui, ó, por hora, as minhas portas e frentes. E aí, selecionei o bloco, eu não tenho opção nenhuma de gaveta. Se eu entrar na parte de caixaria, eu já vou ter algumas opções interessantes aqui, ó. Descendo aqui, ó, eu tenho as mesmas opções que eu já mostrei para vocês. Mas agora eu não tenho nada falando sobre gaveta nesse primeiro momento. Se eu acessar a parte interna, aí eu já tenho acesso à gaveta. Então eu posso escolher quantidade de gavetas, eu posso escolher aqui, ó, como elas vão ser construídas, né? São laterais aqui rasgado, rebaixado, laterais rasgadas, laterais rebaixadas ou reforçado. Então você pode escolher quantidade, as espessuras, o espaçamento entre as gavetas e assim sucessivamente. Então é bacana esse sistema construtivo, porque você tem bem mais liberdade para trabalhar. Lembrando de sempre aplicar as fitas borda nos locais corretos aqui, para já salvar ela da maneira certa, né? Da forma que você costuma utilizar. Aqui eu tenho também a opção aqui, ó, de gavetas iguais, então você consegue definir. Por exemplo, vou usar 3 gavetas ali, ó. Dei um aplicar, ele já vai fazer a adequação, tanto da parte externa como da interna. No meu caso, trabalhando com coxim, então ele já fez a adequação considerando o coxim. E você tem plena liberdade também para editar isso aqui utilizando as caixarias. Módulo de forno é bem básico, também as medidas externas. Lembrando que aqui nessa parte interna, você consegue agregar as divisões que nós mostramos também lá nos dormitórios. E fazer ali a tua divisão de talher em MDF, tá? Então, é bem bacana isso que eu queria mostrar para vocês na parte aqui de móveis inferiores. E depois nós vamos dar seguimento com os demais vídeos.